Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Neste momento em que iniciamos a nossa conversa desta manhã com nossos estimados ouvintes, dirigimos ao Mestre Senhor Jesus as nossas humildes rogativas. Amigo incondicional das nossas vidas, abençoa-nos o trabalho de divulgação do Teu Evangelho de luz e de paz. Que os nossos irmãos que se dispuserem a nos ouvir sejam, cada um ponto de difusão da claridade dos Teus ensinamentos, a fazer felizes tantos outros irmãos, que igualmente, filhos do Pai amoroso, aspiram à condição de espíritos felizes. Que recebam todos as bênçãos da paz, da harmonia e, sobretudo, do equilíbrio gerado pelo verdadeiro sentimento de amor e fraternidade. Com as pessoas de boa vontade e com todos os que se dispuserem a estar conosco nesta conversa amiga, mais um Sementeira Cristã. Programa espírita produzido e dirigido pela equipe do Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Muito bom dia para você, Nara Carlone. Bom dia, Eurípides. Bom dia, Leandro. Bom dia. Diretor de áudio e sonoplastia do nosso programa. Inicialmente, os espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão número 583, cuja pergunta é um tanto instigante, porque deparamos a todo momento com casos de desacerto na educação das crianças, mas de outro lado com realidades espirituais que tornam mesmo os pais impotentes para a conveniente orientação aos filhos. Por isso chamamos a atenção dos senhores pais e educadores para a resposta à seguinte pergunta: se uma criança se torna má, não obstante a boa educação que recebe dos pais, seus pais são responsáveis? Foi ótimo, Nara, que essa pergunta venha a ser novamente considerada, porque é contundente e esclarecedora a resposta dos espíritos através da questão que você mencionou, que é a de número 583 de O Livro dos Espíritos. Ela começa com um lacônico não, mas se estende um pouco mais para explicar que quanto mais disposição tem a criança para a maldade, mais é penosa a tarefa dos seus pais e menor será o mérito deles se eles não conseguirem colocá-la no bom caminho. E bem a propósito desta questão, Eurípides, cabe aqui uma observação que julgamos oportuna. A tarefa dos pais, nestes casos, não é mesmo fácil. Todavia, todos os pais, isto é, o casal, pai e mãe, na plenitude de suas faculdades mentais, têm plena consciência da sua responsabilidade na educação dos filhos. Sim, e é uma grande verdade.
E achamos mesmo, Nara, que todos devemos ter em mente que a sabedoria no exercício da sublime missão de educar não está nos extremos, e sim no meio termo, até mesmo na expressão do sentimento de amor. Sim, se o desamor produz homens revoltados, a expressão de amor exagerado acaba atendendo ao filho em todos os seus caprichos, e isso fará dele uma pessoa desequilibrada em todos os sentidos. Na sessão deste programa que atende a perguntas dos ouvintes, hoje é a nossa prezada Mara Rita, de Tirapuã, que perguntou à equipe do Idefran. Há explicações para o fato de existirem famílias cujos membros vivem sempre em desarmonia? O Espiritismo pode orientar aos interessados na pacificação, na harmonização familiar? Vamos saber isso, minha cara Maria Rita, no final deste programa. Então, não se deve exagerar na expressão de amor, como estávamos falando, em qualquer situação. E mais ainda na manifestação do sentimento de amor aos filhos. Que apliquemos a sabedoria no emprego do sim e do não. O filho há sempre que ser ensinado no sentido de que há coisas que podem e coisas que não podem. É verdade. Devemos sempre dizer, meu filho, eu te amo, mas há coisas na nossa vida que nos convêm e coisas que não nos convêm. E é essa ideia que deve ser passada a eles sem subterfúgio. É a que estabelece neles a ideia de responsabilidade, de discernimento e, sobretudo, de educação para a vida. Hoje, os nossos ouvintes estarão juntamente conosco estudando algumas das elevadas questões do Livro dos Espíritos, mas de forma bem focada, como a que nos oferece o livro intitulado Religião dos Espíritos, de autoria do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Emmanuel, como os estudiosos bem o sabem, ao apresentar a referida obra, disse que teríamos nela um livro diferente. Nem seria literatura, nem seria artifício, nem seria propaganda, nem esforço esclarecedor, mas simples comentários em torno da substância religiosa, isto é, do aspecto moral de O Livro dos Espíritos, em cujo texto Allan Kardec fixou a definição do que ele chamou de nova luz. É isso mesmo, e foi assim que durante o transcurso do ano de 1959, na sede da Comunhão Espírita Cristã em Uberaba, Minas Gerais, toda vez que um grupo de estudiosos do Espiritismo terminava seus estudos, aquele autor espiritual, pela psicografia do Chico, que estava sempre presente, oferecia comentários sobre o assunto que havia sido estudado. É verdade. E os textos estudados eram sempre escolhidos pelos nossos irmãos encarnados. E a primeira questão objeto de análise foi a de número 887, cuja pergunta é a seguinte: disse Jesus também, amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor por nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provém da ausência de simpatia entre os espíritos? A questão é de fato intrigante, e até mesmo os espíritas mais estudiosos, que defrontam a miúde com esta questão, têm certa dificuldade de praticar o seu mandamento. A resposta, contudo, vem amena, porém exigente. Diz ela que é, sem dúvida, que não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e responder-lhes o mal com o bem. Por este meio, nos tornamos superiores a eles. Pela vingança, colocamo-nos abaixo deles. Aí vem Emmanuel. E é bom que lembremos aqueles desinformados que se trata do mentor espiritual de Chico Xavier. E tece a respeito daquele assunto o seguinte comentário: se tiveres amor, caminharás no mundo como alguém que transformou o próprio coração em chama divina a dissipar as trevas. Encontrarás nos caluniadores almas invigilantes, que a peçonha do mal obscurece o véu,
e revelarás toda ofensa com que te martirizem as horas. Vamos continuar enfocando ensinamentos de Emmanuel no livro Religião dos Espíritos, sobre questões contidas em O Livro dos Espíritos. Mas agora, um intervalo para o nosso momento musical para reflexão. De Mascagni, com orquestra RGE, regência de Henrique Simonetti, Intermezzo. Surpreenderás nos maldizentes criaturas desprevenidas que o veneno da crueldade enlouqueceu, e desculparás toda injúria com que te deprimam as esperanças. Observarás naquele que cobra juros exorbitantes a vítima da ambição desregrada, acariciando a ignomínia da usura e em que atormenta a si próprio. E no viciado, o irmão que caiu voluntariamente na poça de fel em que arruína a si mesmo. Reconhecerás a ignorância em toda manifestação contrária à justiça e descobrirás a miséria por fruto dessa mesma ignorância em toda parte onde o sofrimento plasma o cárcere da delinquência, o deserto do desespero, o inferno da revolta ou do pântano da preguiça. Se tiveres amor, saberás assim cultivar o bem a cada instante para vencer o mal a cada hora. E perceberás então, como Cristo fustigado na cruz, que os teus mais acirrados perseguidores são apenas crianças, de curto entendimento e de sensibilidade enfermiça, que é preciso compreender e ajudar, perdoar e servir sempre, para que a glória do amor puro, ainda mesmo nos suplícios da morte, nos erga o espírito imperecível à bênção da vida eterna. A questão analisada na oportunidade seguinte foi a de número 358. Como percebemos,
Não havia qualquer preocupação com a ordem numérica, mas com o assunto. Desta vez, tratou-se da questão que versa sobre o aborto e está assim desenvolvida. Pergunta: o abortamento voluntário é um crime qualquer que seja a opção da concepção? E a resposta dos instrutores da codificação veio contundente. Existe sempre crime quando transgredires a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre o crime tirando a vida à criança antes de nascer, porque está impedindo a alma de suportar as provas das quais o corpo queria nascer, seria o seu instrumento. Vale um esclarecimento que na pergunta eu disse opção, mas é época, qualquer época da concepção. Isso, em qualquer época, sim, é crime, Eurípides. Muito bem. Já o instrutor Emmanuel nos chama a atenção para o fato de comovermos-nos habitualmente diante das grandes tragédias que agitam a opinião pública. Homicídios que convulsionam a imprensa e mobilizam largas equipes policiais. Furtos espetaculares que inspiram rigorosas medidas de vigilância. E mais, nos seus apontamentos, ele fala de assassínios, conflitos, assaltos de todo jaez que criam a guerra de nervos em toda parte, e que para coibir semelhante delinquência, erguem-se cárceres e fundem-se algemas. Organiza-se o trabalho forçado e, em algumas nações, a cruel lapidação, isto é, o apedrejamento dos criminosos infelizes praticado na rua, sem qualquer laivo de compaixão. Todavia, um crime existe mais doloroso pela volúpia de crueldade com que é praticado, no silêncio do santuário doméstico ou em qualquer lugar. E aqui, ele nos está falando do crime do aborto, que é sempre praticado às escondidas e em silêncio, porque a vítima não pode gritar. O que ele lastima é que se trata de crime estarrecedor, porque a vítima, diz ele, não tem voz para suplicar piedade, nem braços robustos com que se confiar aos movimentos da reação. Emmanuel, todavia, faz questão de afirmar que se refere ao aborto delituoso, criminoso, e em que pais desnaturados determinam a morte dos próprios filhos, asfixiando-lhes a existência antes que possam sorrir para a bênção da luz. E chama a atenção da humanidade, homens da terra, e sobretudo vós, corações maternos, chamados à exaltação do amor e da vida. Abstende-vos de semelhante ação que vos desequilibra a alma e encobre de trevas o próprio caminho. Pede ele que a humanidade fuja do satânico propósito de sufocar os rebentos do próprio seio, porque os anjos tenros, cujo nascimento interrompe, são mensageiros da providência que vêm ao lar em vosso próprio socorro. E se não há legislação humana que vos assinale a torpeza do infanticídio, nos recintos familiares ou na sombra da noite, a justiça divina vos chama em silêncio às provas do reajuste, a fim de que o autor do crime expurgue da consciência a falta indesculpável que cometeu. Por isso repetimos o que já foi dito há pouco. Para Emmanuel, perante a visão da esfera espiritual, o homem afortunado na terra surge sempre à feição de alguém que enorme risco ameaça. Operários da evolução a quem se confiou a mordomia do ouro, aqueles que detêm a finança comum, afiguram-se ante a sociedade como companheiros constantemente afrontados pelas perspectivas de desastre iminente. Assim como aqueles que são responsáveis pela condução da energia elétrica em contato com agentes de alta tensão, ou ainda daqueles especialistas de laboratório, quando impelidos a manusear certa classe de vírus ou de venenos, com vistas à preservação e ao benefício do povo. Tantas e tão elevadas são as considerações de Emmanuel a respeito de questões de O Livro dos Espíritos que gostaríamos de expô-las todas.
Fazendo o quanto nos é possível, vejamos a questão número 712, que trata da atração que nós, humanos, sofremos pelos gozos materiais. A pergunta é assim: com que objetivo Deus ligou um atrativo aos gozos dos bens materiais? Respondem os espíritos que é para excitar-nos ao cumprimento da nossa missão e também para provar-nos pela tentação. O codificador do Espiritismo, Allan Kardec, considerando que tudo na natureza tem uma finalidade, insiste e desdobra a mesma questão perguntando aos instrutores espirituais: qual é o objetivo dessa tentação? Para o que obteve a seguinte resposta: para desenvolver a razão dos homens, fazendo-os preservar-se dos excessos. Julgando a resposta não muito esclarecedora, comenta Emmanuel: se o homem não fosse excitado ao uso dos bens da terra, sua indiferença poderia comprometer a harmonia do universo. Deus lhe deu o atrativo do prazer que o solicita ao cumprimento dos objetivos da providência. Ainda a respeito da mesma questão, ele diz: qual acontece com a árvore, a equilibrar-se sobre as próprias raízes, guardamos o coração na tela do presente, respirando o influxo do passado. É assim que o problema da tentação não nasce de objetos ou paisagens exteriores, mas de nós mesmos e da sombra em que se nos enovelam os pensamentos. Acresce ainda que essas mesmas ondas de força experimentam a atuação de espíritos que deixamos à distância da esfera física, motivo porque, muitas vezes, os reflexos mentais que nos incomodam levemente de início no campo dessa ou daquela ideia infeliz, gradualmente se fazem quadros enormes e inquietantes em que se nos aprisionam os sentimentos que passam, muita vez, ao domínio da obsessão. Ouvintes, vamos ao nosso momento musical mediúnico. O espírito de Ataúfo Alves, pela psicografia de Jorge Risini e na voz de Silvia Maria, nos brinda com a página Madalena. Afastou da Madalena 7 espíritos brutais e disse a pobre em lágrimas caída: torna digna tua vida, vai mulher, não erres mais. E Madalena, que manchara a consciência, tornou-se pura, fez um sol da existência, venceu as trevas dessa vida transitória. É por isso que este meu samba glorifica a sua história. É por isso que este meu samba glorifica a sua história. O Evangelho narra esta cena: Cristo afastou da Madalena 7 espíritos brutais e disse a pobre em lágrimas caída: torna digna tua vida, vai mulher, não erres mais. Quanto a você, seja moço ou seja velho, caminhe firme pelas luzes do Evangelho. Acerte o passo com Jesus divino mestre, pois o Cristo
O próprio Emmanuel nos faz lembrar que é preciso considerar que a vida é permanente renovação, propelindo-nos a entender que o cultivo da bondade incessante é o recurso eficaz contra o assédio de toda influência perniciosa. E acrescenta mais, que o trabalho, por essa forma, é o antídoto adequado, capaz de anular toda enquistação tóxica do mundo íntimo, impulsionando-nos o espírito a novos tipos de sugestão, nos quais venhamos assimilar o socorro dos emissários da luz, cujos braços de amor nos arrastam do nevoeiro dos próprios enganos. E veja agora a grave anotação que ele faz, encerrando as suas considerações sobre o assunto, através das quais nos adverte, dizendo: assim, pois, se aspiramos à vitória sobre o visco da treva que nos arrasta para os despenhadeiros da loucura ou do crime, ergamos no serviço à felicidade dos semelhantes o altar dos nossos interesses de cada dia, porquanto, ainda mesmo o delinquente confesso, em se decidindo a ser apoio do bem na terra, transforma-se pouco a pouco em mensageiro do céu. Já a respeito da questão número 373, que fala da expiação por que passam os idiotas e os cretinos em virtude do mau uso que tenham feito de sua capacidade mental em encarnação anterior, para cujo esclarecimento foi dirigida aos espíritos da codificação a seguinte pergunta: qual será o mérito da existência para seres como os idiotas e cretinos que não sabem nem fazer o bem nem o mal, não podendo progredir? A resposta veio clara ao informar que é uma expiação imposta ao abuso que fizeram de certas faculdades. É um tempo de prisão. Um corpo de idiota pode, assim, abrigar um espírito que animou um homem de grande inteligência na existência anterior. E como Emmanuel nos debulha em miúdos, como vulgarmente se diz, esse assunto tão interessante. Ah, como seu estilo claro e inconfundível. Ele nos diz que, enquanto o vício se nos reflete no corpo, os abusos da consciência se nos estampam na alma, segundo a modalidade de nossos desregramentos. E no seu arrazoado diz também que é assim que atravessam as cinzas da morte em perigoso desequilíbrio da mente os que se consagram no mundo à crueldade, à injustiça, furtando a segurança e a felicidade dos outros. Fazedores de guerra que depravam a confiança do povo com um peçonhento apetite de sangue e ouro, legisladores despóticos que perverteram a autoridade, magnatas do comércio que segregam o pão, agravando a penúria do próximo, profissionais do direito que buscaram torturar a verdade em proveito do crime, expoentes da usura que trancafiaram a riqueza coletiva necessária ao progresso, artistas que venderam a sensibilidade e a cultura, degradando os sentimentos da multidão, e homens e mulheres que trocaram o templo do lar pelas aventuras da deserção, acabando no suicídio ou na delinquência, encarceram-se todos nos vórtices da loucura, penetrando depois na vida espiritual como fantasmas de arrependimento e remorso, arrastando consigo as telas horripilantes da culpa em que se lhes agregam os pensamentos. E a solução, Eurípides? Qual a cura para tais sofrimentos? A única terapêutica, Mara, de semelhantes doentes, diz Emmanuel, é a volta aos berços de sombra em que, através da reencarnação redentora, ressurgem no vaso físico, cela preciosa de tratamento. Na condição de crianças problemas
em dolorosas perturbações. Aquele caridoso e iluminado autor espiritual nos exorta a acolher tais espíritos com os mais elevados sentimentos. Todos vós, diz ele, desse modo, que recebestes no lar anjos tristes, na eclipse da razão, conchegai-os com paciência e ternura, porque são quase sempre laços enfermos de nosso próprio passado. Inteligências que de certo auxiliamos irrefletidamente a perder, e que hoje retornam à concha de nossos braços, esmolando entendimento e carinho, para que se refaçam na clausura da inibição, da idiotia, para a bênção da liberdade e para a glória da luz. Agora, prestem atenção nesta pergunta consubstanciada na questão número 816 do Livro dos Espíritos. Se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de maiores meios para fazer o bem? Que prestemos maior atenção na resposta. Ela é de um realismo dos mais preciosos. Bom seria que não precisasse que isso fosse dito. Eila. É justamente o que sempre o rico geralmente não faz. Ele se torna egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com sua fortuna e crê não haver jamais o bastante para ele. E tem aqui, logo no final da resposta, um comentário de Kardec que diz: a posição elevada neste mundo e a autoridade sobre seus semelhantes são provas tão grandes e tão difíceis quanto a miséria, porque quanto mais se é rico e poderoso, mais se tem obrigações a cumprir e maiores são os meios de se fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz dos seus bens e do seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer as paixões que nos ligam à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso Jesus disse: eu vos digo em verdade, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que a um rico entrar no reino dos céus. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Nossa Senhora das Graças, Avenida Antônio Rodrigues Neto, número 1105. Fone 16 3724 2888. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Sementeira Cristã apresenta a seguir Em Nossa Dimensão. A apresentação é do companheiro Vicente Benatti. Ouvinte, bom dia.
Em outubro do mês que assinala o aniversário do nascimento de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, a USE Franca promoverá o seu 39º mês de Kardec, com rica programação de palestras e seminários, além de show musical. No dia 5, sábado, Heloísa Pires, às 14 horas, seminário O Céu e o Inferno, às 20 horas. Palestra sobre o tema Atualidade de Allan Kardec. Local, Escola Pestalozzi, Centro, Rua José Marques Garcia, 197. Dia 6, domingo, às 19 horas, palestra a cargo de Felipe Salomão sobre o tema Diálogo de Jesus. Local, Centro Espírita Dona Nina. Dia 12, sábado, a Natasha Mequena, seminário às 14 horas. As propriedades curativas da música. E às 20 horas, show musical. Música para uma nova era, no Teatro Judas Iscariote. Dia 13, domingo, Edmir Garcia, palestra às 18 horas sobre o tema Princípios Espíritas e suas consequências educacionais. Local, Núcleo Educacional Dr. Ismael Alonso e Alonso. Dia 19, sábado, Luciano Alencar da Cunha, seminário às 14 horas, o aspecto religioso do Espiritismo. E às 20 horas, palestra Allan Kardec e a Boa Nova, no Grupo Espírita Luz e Amor. Dia 20, domingo, Márcio Nalini, palestra às 20 horas sobre o tema O Reino de Deus na Mente e no Coração, no Templo Espírita Vicente de Paula. Dia 26, sábado, Alírio de Cerqueira Filho, seminário às 14 horas sobre o tema Cura Espiritual da Ansiedade, Fobias e Pânico. E às 20 horas, palestra tema Saúde das Relações Familiares. Local, Teatro Judas Iscariote. Finalmente, dia 27, domingo, Osíris Borges Filho, palestra às 20 horas, 70 anos do romance Renúncia, no Centro Espírita Esperança e Fé. Lembramos que está em pleno curso a 29ª Semana Sebastiana Barbosa Ferreira, no Centro Espírita do mesmo nome. Quarta-feira tivemos uma excelente palestra com várias participações no decurso dessa palestra. Hoje, logo, mais às 15 horas, teremos a segunda parte do curso preparatório para passistas, ministrada pela confreira Rosânia de Almeida Santana. E amanhã, dia 30, o encerramento da semana com o teatro a cargo do grupo Arte e Vida, apresentando a peça A Incrível História da Mediunidade. Endereço Rua Padre Conrado, 1160, Vila Nova. Vamos lembrando que no dia 1º a 31 de outubro próximo, teremos a 25ª Semana do Livro Espírita de Franca, que será realizada na própria livraria do Idefran. A Feira do Livro Espírita é realizada anualmente em outubro, como forma de comemorar a passagem do aniversário de nascimento de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. É sempre valiosa a oportunidade do público em geral adquirir livros espíritas e produtos correlatos com descontos especiais. É tão fácil, porque o evento é realizado na própria livraria do Idefran, na Rua Major Claudiano, 2185, Centro Franca. O número de veículos circulantes, motos, carros, bicicletas, aumentam a cada dia. Novos motoristas aparecem no trânsito. Ruas estreitas no centro da cidade demandam para aos setores das faculdades certos horários de pico, como períodos sempre mais assíduos de compras, congestionam as vias públicas. Os sinais de trânsito, cortes especiais em determinadas áreas públicas, aceleram o fluxo em determinadas horas do dia. Os motoristas que demandam a estação através da Rua Voluntário da Franca podem contornar ao lado da antiga estação FEPASA e entrar direto para a Rua Francisco Marques, para a Vila Nova e outros bairros. O trevo que dá acesso ao Parque Vicente Leporassi oferece retorno imediato ao centro da cidade. Ali não existe mais uma proposta de condicionamento. O semáforo da Rua Comandante Salgado e a Avenida Antônio Barbosa Filho permite melhor controle pelas duas avenidas. O trânsito conduzido com sinais em vigorosa linha demarcatória estimulam novas ações educativas e melhoram sensivelmente as complexas relações com o pedestre e o volume de tráfego todos os dias. Hoje nós estamos tendo o concurso público da Unifran para a Prefeitura Municipal, com admissão de mais funcionários àquela ilustre fonte de trabalho. Temos
10.900 alunos, hoje na Unifran, e o gabarito sairá pelo site na terça-feira, www.ibanspeconcurso.org.br. Na indicação bibliográfica de hoje, nós temos o livro Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, entrevistas com Ivone Pereira, organizada pelo Pedro Camilo, Edições La Chatre. Ivone Pereira foi uma das mais notáveis médiuns que se tem notícia. A riqueza de suas obras e a fidelidade ao ensino espírita distingue-na pela sublimação que atingiu a sua mediunidade. Seus ensinamentos e exemplos são provas da grande conquista moral da sua encarnação. Longe das luzes do mundo, escreveu artigos, consolou os sofredores, realizou curas, evangelizou, libertou muitas almas e amparou muitos suicidas. É uma indicação bibliográfica maravilhosa que recomendamos aos nossos ouvintes. Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, à venda no nosso Idefran. Então, todos um bom dia, até a nossa próxima edição. Muito obrigado. A seguir, ouvintes, teremos claramente vivos. São mensagens de irmãos nossos transferidos para o plano dos espíritos, geralmente dirigidas a seus familiares queridos. Hoje ouviremos mensagem do espírito Henrique, dirigida aos seus familiares amados, especialmente à sua mãe, na qual expressa de maneira a tranquilizá-la com palavras confortadoras e principalmente carregadas da verdade da vida, não da vida passageira no corpo físico, como expediente corretivo de nossas faltas, mas da vida eterna do espírito, que vem e volta muitas vezes, depurando-se para merecer a felicidade verdadeira. A interpretação é do nosso companheiro Euri Carvalho. Mãe, peço a bênção. É isso mesmo, fé e alegria. Aprendi com o seu coração e não encontro lição maior neste momento de reencontro. Este é um dia nosso, dia de amor, porque estamos novamente unidos por esse fio misterioso da palavra escrita. Estou melhor. Não posso dizer que a pele está corrigida como um milagre. Estou em tratamento. Estou lembrando aqueles cartazes de nossa Goiânia. Esperei esses minutos e prometi que não faria investimentos de tristeza. Morte, véia, é um lado diferente, só isso. É como se a pessoa vivesse aí, junto de um velho muro, ignorando o que há no avesso da cerca. Pois a cerca não é assim tão forte. Vim sem pular por altura nenhuma. Cheguei naturalmente com meu pai a fim de agradecer. Estou quase bem. Digo quase bem porque a cabeça ainda balança um pouco, se a memória der um empurrão mais forte. Véia, sou eu que peço para que não esquente a cabeça. Tudo passou. Fico muito grato por seu esforço. Esforço de não guardar ressentimento. Seu filho estava treinando, brincando com a vida. Perdoe se isso realmente aconteceu. Não tive a ideia de que a terminação seria aquela. Foi uma zebra sem tamanho a que me surpreendeu. Mas não há de ser nada. Mãe, não culpe a ninguém, peço.
Agradeço o seu pedido ao nosso amigo Dr. Vanderlei e peço transmita aos nossos, especialmente ao nosso Mário, o respeito e o carinho com que me deram a paz. Isso, mãe, é assim mesmo. Uns chegam por aqui em maca ou cama de sofrimento, outros voltam com o sangue enrolado por dentro das veias, outros regressam de juízo perdido nos remédios do descanso obrigatório, e muitos dormem por aí e acordam por aqui com a cara e a coragem. Eu, que sempre julguei cuidar-me para não entrar pelo cano, vim para cá diante do cano a querer entrar por dentro de mim. Mas, fora o pesar que causei ao seu carinho e aos nossos, estou menos mal. Sucedeu o melhor. Nunca me perdoaria se o amigo estivesse no meu lugar em matéria de viagem forçada. Às vezes, uma brincadeira é sistema de balança pagadora. Supus que me entregava a um divertimento de rapaz e o prato da justiça ficou mais pesado para mim. Agora, no que falo, digo o que ouço do velho Gastão. Diz ele por vezes que entrou na água, julgando entreter-se, e a água acabou entrando nele. Nossos negócios estavam por ali. Meia ponte, periferia e ocorrências. Sentimos que o fogo em mim se faça fogo em seu coração, e que as águas do rio se hajam transformado em lágrimas nos seus olhos. Entretanto, mãe, as lutas estão passando. Pai e eu refletimos nessa base e contamos com seu perdão. Peço ao seu carinho, medite nos Henriques outros que estão por aí necessitando de sua bondade de mãe. O nosso reencontro será fatal. Anteontem fui eu a rever meu pai. Ontem foi o velho Gregóris a retornar para os braços do filho. Meu avô, que se fez de volta para cá, desconhecendo tantos fatos dos tempos últimos, surpreendeu-se muito ao reencontrar-me. Véia, o seu dia chegará. Não se apresse. Sei que o suicídio não é dose para nós, mas a morte pode sobrevir por motivos diversos. E um deles, e talvez dos mais fortes, é aquele do desejo forte da pessoa quando escolhe morrer. As suas tarefas são muitas. Um rapaz qual eu mesmo estuda e estuda. No entanto, um coração de mãe é muito mais importante no mundo, sem estudar especificamente para atuar nos grupos da humanidade. Conduzamos nosso Eduardo para a compreensão. Ele não pode andar encucado perguntando por quê, o porquê da minha vinda para cá num esperado momento. Ajude o meu irmão a considerar o caminho do trabalho a escolher. Não sei o que devo falar. Opiniões, às vezes, são forças disfarçadas de violência. Não sei por que Eduardo prefere voar, mas se isso é sonho dele, desejo ao querido irmão o destino de um Lindbergh. O que não me conformo é vê-lo impressionar-se de tal modo que precise da medicina especializada. Diga ao irmão que a vida é um capítulo que Deus escreve por nosso intermédio, e por tudo que se escreve não se dispensa um ponto final. A morte é mudança de linha. Estou apenas num parágrafo novo.
Saí dos estudos para trabalho empresarial e deixei a apego a fim de empreender outras tarefas e apegar-me a outros valores. Apenas rogo a Eduardo apreciar a seriedade da vida sem brincar com ela. Mãe, agradeço a todos. Estou tranquilo. Seu carinho me trouxe paz. Você entendeu tudo e me libertou de tudo o que me poderia prender aí. Prometo, trabalharei e tentarei habilitar-me para servir ao seu lado com as suas faculdades mediúnicas. Estou feliz porque você, véia, cumpriu a sua fé espírita. Você não só falou e disse, mas ensinou e fez. Muito obrigado. Meu abraço aos cunhados, a Márcia e Ângela. Não se preocupe se a família está aumentando. Filho, mamãe, dá trabalho, mas oferece a bênção do sacrifício com Deus. E isso é processo legal dos melhores. Agora, nós dois vamos trabalhar em silêncio para varrer o resto da poeira que ficou no caminho do 10 de fevereiro. Véia, tudo está bem, mas muito bem mesmo. Penso no dinheiro que talvez pudesse faltar, mas pedi ao meu pai nos auxilie para que nada falte às suas mãos, sempre prontas para distribuir. E quando conversar comigo no retrato, não me pergunte o que houve. O que houve é que amo a você cada vez mais e não quero me separar de você. Mãe, agradeça por mim aos amigos e colegas de serviço. Todos foram notáveis pela dedicação. Fique alegre e fique com Deus. Filhos, quando beijam as mães, nada precisam contar. Elas adivinham. Pois adivinhe também que seu filho estará em seus passos e que não me esquecerei um momento de seu carinho. E se você adivinhar que meus olhos estão molhados, é porque estou chorando de alegria por saber, querida mamãe, que sempre fui e que sou seu para sempre. Sempre seu filho, Henrique. Mais uma vez recordamos que do dia 1º a 31 de outubro, agora, portanto, no próximo mês, teremos a 25ª Feira do Livro Espírita de Franca, que será realizada na própria livraria do Idefran. A Feira do Livro Espírita de Franca é realizada anualmente em outubro como forma de comemorar a passagem do aniversário de nascimento de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. É sempre valiosa oportunidade de o público em geral adquirir livros espíritas e produtos correlatos com descontos especiais. É tão fácil, porque o evento é realizado na própria livraria do Idefran. Idefran fica na Rua Major Claudiano, 2181 ou 85, Centro, Franca, São Paulo. É hora de pergunta e resposta. Hoje quem terá resposta à sua pergunta é a nossa prezada ouvinte, Mara Rita, de Tirapuã, que perguntou à equipe do Idefran: há explicações para o fato de existirem famílias cujos membros vivem sempre em desarmonia?
O Espiritismo pode orientar aos interessados na pacificação, na harmonização familiar, especialmente nesses casos? Pode sim, minha cara Mara Rita. É o que vamos saber agora. No dizer de Emmanuel, a família é o cadinho purificador das nossas almas. Isto significa dizer que para vivermos em família é preciso ter muita paciência, renúncia, tolerância, aceitação. Sem procurarmos desenvolver essas virtudes em nós, a convivência familiar fica mesmo muito tumultuada. Os parentes que nós trazemos para perto de nós na família quase sempre são nossos credores de existências passadas. São aquelas mesmas almas que nós prejudicamos ou a quem fizemos sofrer e que agora retornam ao nosso convívio para receber o nosso carinho, a nossa atenção, cobrando de nós aquilo que nós negamos no passado. E é por isso que é preciso ter muita paciência, porque as pessoas às vezes estão naquele estágio ainda de se sentirem prejudicadas. Daí porque cobrarem de nós com tanta exacerbação aquilo de que elas são credoras. E também as pessoas requerem a nossa renúncia para que nós possamos ceder de nós em favor de muitos. Esta é a maneira de viver em família, porque é no trato familiar, é na convivência familiar que nós vamos ressarcindo aquele passado negligente que nós cultivamos. Então os filhos são problemas, o marido é difícil, a esposa é complicada, os demais parentes são mais exigentes, exatamente porque nós somos devedores. É claro que precisamos lembrar que pode ser que algumas características de familiares nossos têm origem na própria educação que nós lhes demos. Porém, ao analisarmos as nossas vidas e verificarmos que a causa não está na vida atual, por falhas que nós perpetramos quando educamos os filhos, temos de procurar a causa mesmo nas existências anteriores. E, para tanto, há um consolo muito grande no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, aquele capítulo que é a espinha dorsal do Evangelho e que se intitula Bem-aventurados os aflitos. Lendo lá causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições, nós vamos entender que todos os problemas na família que nós temos têm origem quase sempre no passado. Por isso, convocamos a todos, a nós mesmos, a convivência com muita paciência, muita renúncia, tolerância com as falhas dos nossos familiares e, sobretudo, aceitar as pessoas do jeito que as pessoas são, não querendo modificá-las à força, mas dando-lhes tempo para que se modifiquem. Assim como Deus faz conosco, aceita-nos na nossa imperfeição. Há uma frase de Chico Xavier que é lapidar e serve como orientação para nós. Ele diz o seguinte: aceito os homens como eles são e continuo eu mesmo. Finalmente, gostaríamos de sugerir a você o culto do Evangelho no lar. É esta atividade tão divulgada pela doutrina espírita que consiste em a família reunir-se uma vez por semana, sempre no mesmo horário, para fazerem uma oração em conjunto. É através do culto do Evangelho no lar que nós vamos melhorando o ambiente da nossa casa, fazendo com que as vibrações negativas, os sentimentos menos dignos sejam expelidos da nossa convivência. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao Idefran, Rua Major Claudiano 2185, Centro CEP 14.400.690, Franca, São Paulo. Você pode também ligar DDD 16 3721 8282 ou ainda através do endereço eletrônico idefran@idefran.com.br.
A humildade em qualquer situação acende luz em nossas almas, gerando em torno de nós abençoados recursos de simpatia fraterna. Com esta advertência do Espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. Agradecemos a todos pela audiência. Lembrem-se que o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, digite www.radioimperador.com.br. A qualquer hora, www.idefran.com.br. Apresentaram o programa Nara Carlone e Eurípides Mendonça. Participação de Vicente Benatti, Euri Carvalho e Felipe Salomão. Áudio e sonoplastia, Leandro e o nosso trainee Gabriel. Inserção digital, Antônio Carlos Essado. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.